14 de julho de 2024, Filipe 44. Bora curtir e compartilhar, pessoal. Felipe, é com você. Saudações ursalinas! Olha que chegou o domingo! Vamos aproveitar o dia. Mesmo se você for trabalhar, o tempo que sobrar, você aproveita da melhor forma possível, porque afinal, domingo é domingo e a gente tem que aproveitar de alguma forma. E para a nossa reflexão, trazemos um ditado africano. Os lábios de um tolo trazem-lhe problemas e convidam uma tareia. Para quem não sabe, tareia tem dois significados. Primeiro é um trabalho que se faz no campo, ou uma tarefa, e a outra é uma surra. Ou seja, creio que estamos falando do segundo significado. E hoje em dia podemos dizer que não os lábios, mas os dedos de muitas pessoas têm sido muito utilizados para repassar tolices. E nesse ponto é importante buscar conhecimento, informação, procurar entender quais fontes realmente são boas e outras quais são problemáticas, e sabendo também que a gente não tem como saber de tudo. Mas tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, que tenhamos sempre o senso crítico de saber lidar, não no sentido de criticar, mas saber o que está por trás daquela informação. Nem sempre ela vem com confiabilidade, mas também nem sempre vem com toda a objetividade necessária para a nossa vida. Até porque muitas vezes alguns conhecimentos são bem complexos, como física quântica, mas é claro que outros são mais simples e tudo que a gente puder saber, melhor. Hoje é dia de quê? Hoje é Dia Mundial do Propagandista de Laboratório, que a bem da verdade é o dia do propagandista viajante, que é quem levava os produtos de laboratório para lugares distantes. Esta data coincide com a Lei 6.224 de 14 de julho de 1975, que regulamenta o exercício de propagandista e vendedor de produtos farmacêuticos no Brasil. Também é dia do administrador hospitalar. E ainda dentro da área da saúde, hoje é Dia Mundial do Hospital, data estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. Também é dia do engenheiro de aquicultura, que é uma pessoa, um profissional que cuida de espécies agrícolas. Também usa construções para finalidades aquícolas. Então, irrigação e drenagem para fins de aquicultura, ecologia e aspectos de meio ambiente referentes à aquicultura, análise e manejo de qualidade de água e solo para cultivo e ambientes relacionados a esses ambientes. A data foi escolhida pois foi quando o curso de Engenharia de Aquicultura foi oficialmente reconhecido e autorizado pelo Ministério da Educação em 2006, sendo publicado no Diário Oficial da União. E o aquicultor tem por objetivo, além de outras coisas, cuidar de peixes, moluscos, crustáceos, ou seja, tudo relativo à água, especialmente água doce. Por fim, também é dia da liberdade de pensamento. Dormiu quando aconteceu? A liberdade tem sido proclamada por diversos grupos, especialmente o que nós chamamos atualmente de extremistas de direita. Esse é um dos pontos polêmicos porque a liberdade de pensamento é um dos princípios mais importantes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi publicada em 1948, sendo aí o artigo 18, publicado em 10 de dezembro desse ano que eu comentei. E diz que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. No artigo 19 da mesma declaração diz: todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferências,
ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. E para se ter uma ideia, esse tema já estava na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi proclamada em 1789 na aprovação da Assembleia Nacional Constituinte da França. Estamos aí a questão da Revolução Francesa. E para quem não sabe, este dia, 14 de julho, representa a queda da Bastilha, ou seja, quando houve um fim, aquela quebra daquela prisão, símbolo do início da Revolução Francesa. A dificuldade hoje de lidar com a chamada liberdade de expressão é exatamente entender de que forma e com que objetivos e, além de tudo, a responsabilização que nós devemos ter com relação ao que nós colocamos. Eu coloco aqui, por exemplo, não somente em minhas redes, como também aqui nos podcasts. Eu sou uma pessoa que sempre procurou conviver em paz com todas as pessoas, ainda que de vez em quando, quem me acompanha desde que eu comecei a minha vida virtual, deve ter visto um ou outro momento em que eu possa ter me exaltado. Mas mesmo no momento em que eu me exalto, eu evito qualquer forma de xingamento e eu me responsabilizo por tudo que eu falo. A grande dificuldade, especialmente de quem promove o discurso de ódio, é que são pessoas que não querem arcar com as consequências. Como, por exemplo, quando nós esbarramos em determinados direitos que envolvem populações minoritárias. A democracia não é simplesmente a opressão da maioria sobre a minoria, mas é saber lidar e respeitar a condição de quem não está na condição da maioria. Por isso, o discurso de ódio precisa ser combatido no sentido principalmente, primeiro, de vencer a ignorância de quem o faz, porque quem o faz geralmente é ignorante da situação alheia, da situação pela qual outras pessoas passam, e segundo, porque, além de tudo, envolve pessoas que não querem se responsabilizar, e a gente precisa que cada um se responsabilize pelo que fala e pelo que faz. Além do mais, o discurso de ódio pressupõe que o outro não deve existir, e isso sim é radicalmente contrário a qualquer lei que haja na face da Terra. Saber conviver em conjunto não é fácil, mas é importante que cada uma pessoa, cada um de nós, tenha a condição e a consciência de que o direito de um termina onde começa o direito do outro. E a gente não pode simplesmente sair interferindo na vontade alheia, mesmo nós sabendo que temos questões divergentes. Não havendo opressão de parte a parte, saberemos lidar com todas as situações. A única dificuldade é se você usa o seu direito para oprimir a liberdade do outro, especialmente se seu objetivo é tentar simplesmente se impor à vontade alheia. Aí realmente temos grandes problemas pela frente. Sejamos livres e procuremos nos responsabilizar exatamente sobre o que falamos e assumir as consequências pelos acertos e pelos erros. Filipe 44. Deixo aqui agora minhas despedidas ursalinas e até o próximo Filipe. Você sempre fala o que pensa. Somente aquilo que não vai me dar processo ou cancelamento.